Mas, para começar, eu queria trazer aqui o assunto da segurança nessas eleições, porque tem um clima danado de violência política. A gente tem trazido aqui recorrentemente informações aí sobre temores dentro do PT, que não comenta publicamente assuntos de segurança, ok? A gente não questiona isso, não vai ficar enchendo o saco, comenta em temas de segurança, mas a gente tem a obrigação de acompanhar, né, Ana? Porque é um assunto que faz parte do escopo eleições 2022, então não dá para deixar de acompanhar, não dá para deixar de falar a respeito disso, não tem jeito, né? E aí, Ana, para começar falando sobre isso, eu acho que um bom ponto de partida recentemente, o Lula fez um evento para lançar lá a base colaborativa do plano de governo. Puta, base colaborativa de plano de governo. Que porra é essa? É um site em que você vai lá, escreve uma proposta e aí eles avaliam se colocam no plano de governo ou não. Então essa era a ideia do evento. E apareceu um doidão lá, bolsonarista, disse que é candidato a deputado, inclusive, para peitar o Lula. Só que o Lula não parou o discurso. Olha lá, ó. Isso é o seguinte, sem vocês, sem vocês, nós não conseguiremos governar esse país. Nós vamos precisar de todos vocês, para que a gente possa governar esse país e fazer com que não apenas a democracia seja reconquistada, mas a cidadania plena do povo brasileiro seja reconquistada. Por isso, obrigado a todos os companheiros. Eu nem sei o que... Bom, deve ter dado para entender, se você ainda não tinha visto esse trecho aí do evento mais recente aí do PT, deve ter dado para ver. O cara entra ali, a câmera mal pega, dá para ver uma manifestação ali, uma movimentação de seguranças, né? E a plateia reage àquilo como olê, olê, olá, Lula, Lula. E o Lula, a Ana reparou isso aí a última vez que a gente comentou sobre isso, só mexe o olhinho assim e volta pro discurso dele. Ana, junto com isso, junto com essa invasão, veio informação de que uma visita do Lula ao Nordeste teve toda a agenda vazada num grupo bolsonarista. Como é que esse vazamento aconteceu? Tem bolsonarista em polícia militar nos estados, né? Aí o bolsonarista da polícia militar pega o itinerário, porque a polícia militar participa da segurança junto com a polícia federal, etc, né? E vaza aquilo num grupo lá. E vaza dizendo assim, o bandido, o ladrão vai estar aqui, vai estar ali. Ele não precisa dizer, vai lá, faça isso, cometa essa violência, cometa aquela, xingue, bata, não precisa. Basta dizer, é um ladrão, está aqui, está ali. E aí o chamado para a violência já está dado. Então, eu trago essas duas informações antes da gente acompanhar isso aqui com a CNN. Lula vai para Salvador e os temores aumentam. Saca só, Ana? Vamos juntinho. Começo então esse giro eleitoral trazendo para vocês um pouco do bastidor da pré-campanha do ex-presidente Lula, que agora pretende inaugurar uma nova fase com uma viagem prevista para Salvador, Bahia, no próximo dia 2. O que uma ala da campanha quer? Lula na rua, numa espécie de caminhada, passeata com os eleitores, com passagem até pelo Pelourinho, aquele ponto turístico da capital baiana. Por conta dos últimos acontecimentos, porém, como a gente viu a invasão do ato de lançamento das diretrizes partidárias por bolsonaristas, o sinal Isso ela está falando da invasão que a gente acabou de ver, tá, gente? amarelo na campanha está aceso. A campanha está pensando em formas de reforçar a segurança sem distanciar Lula do público. Uma parte quer muito que ele faça um trajeto até o Pelourinho a pé. Eu lembro que os eventos até agora, quase todos têm sido feitos, ao menos os últimos que a gente acompanhou, inclusive no Nordeste, num ambiente fechado, com palco e uma reserva na frente desse palco para convidados. Agora, há essa preparação para que Lula desça, né, do palco, caminhe com o povo. Isso
está sendo avaliado ainda. Se for entendido que é muito arriscado, o plano B vai ser fazer um evento perto da Arena Fonte Nova, lá em Salvador, mas um evento aberto para atrair o maior número de militantes e eleitores do ex-presidente Lula possível. Os eventos recentes no Nordeste têm recebido entre 5 e 7 mil pessoas. Um plus, no caso de Salvador, para o ex-presidente Lula, é que no mesmo dia, a gente teve a confirmação hoje da ida do presidente Jair Bolsonaro para lá também, ou seja, Lula e Bolsonaro em Salvador no mesmo dia. E a informação que a gente tem é que a passagem de Bolsonaro, possivelmente com a motociata que ele está fazendo, né, nas visitas às cidades, já muitas no Nordeste, acontece num perímetro muito próximo de onde Lula vai estar. Essa questão da segurança tem chamado a atenção da campanha do petista. Num jantar ontem, aliás, com advogados do grupo Prerrogativas, isso ficou muito claro porque os convidados precisaram passar por um detector de metal na entrada, onde seguranças estavam a postos. Depois da checagem dos nomes numa lista, os convidados tinham que deixar o celular lá. Para circular dentro do restaurante onde estava o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin, eles usavam um bottom com a imagem de Lula. O grupo Prerrogativas, que organizou o jantar, aliás, conversei com pessoas da coordenação, me contaram, né? Foi um evento de agradecimento e de arrecadação também. Eles conseguiram levantar 3,5 milhões, estimam, de reais para doação para cobrir os custos da campanha de Lula. Em troca, Lula e Geraldo Alckmin participaram desse jantar com mais de 200 pessoas ontem no restaurante na Zona Sul de São Paulo. Então, Lula passou por todas as mesas, cumprimentou os doadores e, para agradar os presentes, Lula e Alckmin e outros políticos que estavam lá foram distribuídos em mesas separadas. Lula fez um discurso rápido, disse que, se eleito, vai ter um grande desafio, que é reconstruir o país. Ele vem falando muito sobre isso. Destaco uma outra fala dele, com vários elogios a Geraldo Alckmin e a promessa de que Alckmin não vai ser o chamado vice decorativo. Bom, tá aí. A história sobre o vice decorativo, etc. e tal, vai além do ponto. Vai além do ponto. O que a gente tem que ter aqui como informação mais primária? Houve uma invasão ao evento do PT. Um doidão bolsonarista entrou lá berrando. No mesmo dia, veio essa coisa aí de agenda de Lula no Nordeste vaza, né? Saiu informação de uma polícia militar, caiu na mão de um figurão político aí do bolsonarismo, que jogou nos grupos de Zap, falando: Lula vai estar aqui, depois vai estar ali, depois vai estar lá, né? E é um bandido. Então, por aí você já entende o que o cara tinha em mente quando vazou essa agenda. Tudo parece muito perigoso. E aí vem essa outra informação, que julho começa com um momento assim de muito temor para a campanha eleitoral. Lula e Bolsonaro na mesma capital. O PT já estava planejando manifestação de rua, porque é um partido que sempre se entendeu como um partido de massas, e de repente não pode mais estar na rua porque tem essa ameaça. E nas redes bolsonaristas você sempre vai ler: o Lula não tem coragem de ir para a rua, se não batem nele. Podia dizer, se não batemos nele, né? Alguma coisa desse tipo. Uhum. Soa mais como ameaça do que como constatação. Para finalizar, antes da gente ouvir a Ana, Randolph Rodrigues, que vai ser muito direto, assim, se alguma coisa acontecer, tem um culpado. Quem é o culpado? Aquele que estimula a violência dia sim, dia também. Randolph, UOL. O presidente Lula, mais do que resiste, ele se opõe a distanciá-lo do povo, ao aumento da segurança. Esse é um dilema que a campanha tem tido, porque, veja, Josias e Fabíola, 2 eventos que tivemos há pouco tempo, os 2 eventos públicos que tivemos. Um foi um comício de Lula em Uberlândia, há 2 semanas. O outro, na semana passada, o lançamento das diretrizes de programa de governo. Nos 2, houveram tentativas de ataque de agressões. No de Uberlândia, já está comprovado, lançaram um drone com veneno sobre os manifestantes que lá estavam se organizando para participar do ato com o presidente Lula. E na semana passada, em São Paulo, houve a invasão do local onde estava ocorrendo o lançamento das diretrizes de programa de governo, com um elemento, com um meliante,
se dirigindo com um celular, podia ter sido com um celular ou com uma arma na direção do presidente Lula. Então, eu já falei isso anteriormente, Josias e Fabiola, são as circunstâncias e os dilemas de se confrontar contra o fascismo, de se confrontar contra o pior do pior que existe na condição humana, que é o que Jair Bolsonaro e alguns dos seus súditos buscam. Jair Bolsonaro, ele clama por um atentado contra a vida do presidente Lula e do governador Alckmin. Jair Bolsonaro, ele articula, sabota e cria as condições para isso. Também não pode se esperar diferente de alguém que só na pandemia da Covid foi responsável por mais de 600 mil brasileiros morrerem. Então, é de fato um dilema para nós, mas deverá prevalecer a vontade do presidente Lula. Nós vamos ter atos mais massivos, nós vamos ter atos com a presença do presidente, vamos ter que tomar os cuidados necessários, mas nós não vamos distanciar o presidente do povo, porque esse é um desejo, uma exigência dele próprio, do governador Alckmin. Ô, senador, o senhor falou aí uma frase muito forte, né? Bolsonaro clama por um atentado a Lula e Alckmin. O senhor tem provas disso? O senhor tem indícios de que realmente o presidente Bolsonaro... Foi forte mesmo a declaração, tá? A Fabíola tem mais que cobrar mesmo. É papel dela, tá? Tá por trás disso? De algumas ameaças, de alguns ataques? Basta ver em perspectiva as declarações dele. As declarações são para incentivar os seus apoiadores, os seus áulicos, os que estão no entorno dele, a agredirem a nossa campanha, para atacarem o presidente Lula e atacarem o governador Alckmin. O atual presidente da República, ele articula, ele pensa nisso todo dia, ele sonha com uma circunstância desse tipo, né? Basta ver, Fabiola, não precisa de um exercício muito demorado para isso. Recorta as manifestações últimas dos últimos 6 meses feitas pelo senhor Jair Bolsonaro. Todas elas são no sentido de ter uma tragédia nessa campanha. É nossa responsabilidade impedir que qualquer tragédia ocorra nessa campanha, mas a gente caminha e anda contra a força poderosa do presidente da República, que articula, pensa e incentiva que ato dessa natureza ocorra. Senador Rodolfo... Eu digo mais, Fabiola e Josias, qualquer coisa que venha a ocorrer com qualquer militante que acompanhe a campanha do presidente Lula, com o próprio presidente Lula, com o governador Alckmin, ou com qualquer outro que esteja acompanhando o deslocamento do presidente Lula, a responsabilidade é de Jair Messias Bolsonaro. Então, então as palavras do Randolph, reitero aqui o principal: 2 de julho, Lula em Salvador, Bolsonaro em Salvador, segurança do petista com muitas questões aí levantadas ultimamente. Gente invadindo eventos, informação vazando, uma confusão. E não adianta perguntar lá na assessoria do PT, porque, de novo, não tratam de assunto de segurança por questão de segurança, o que é completamente compreensível. Ana, esse dia 2 aí não é brincadeira. Alguém vai ceder, não vai ter que ceder? Me faz lembrar daquele fatídico 7 de setembro, Ana. Lembra do 7 de setembro? Você sempre tem a esquerda marchando no 7 de setembro. A luta pela terra, pelos direitos humanos, etc. e tal. Daí chega um 7 de setembro que vai ter a doideira da direita maluca. Opa, os caras querem fechar a STF, não sei o quê, e tem aquela discussão. A esquerda vai para a rua ou não vai para a rua? Vai para a rua ou não vai para a rua? E o Stedley do MST falou, a gente não pode ficar com medo. Historicamente, as ruas são nossas e não podemos perdê-las. É o caso aí para esse 2 de julho ou alguém tem que se refrear, doutora Ana? Assustador isso aí, hein? Mas ia acontecer, né? Pois é, acho que a minha primeira reação é pensar nessa frase do Stedley mesmo, né? As ruas, tradicionalmente, são o lugar, né, de protesto e manifestação da esquerda, e eu olharia com muito pesar, assim, um recuo, né? Sair da rua e deixar de se aproximar das pessoas, né? Inclusive, eu tenho certeza que um movimento desse seria duramente criticado pela mesma imprensa também, né?
né, que faz o alerta aí da segurança, também, a mesma empresa também diria, olha, Lula não está indo na rua, está se afastando de seus eleitores e tal, isso pode ser um problema. Então, assim, também tem outras questões que se levantam aí. Agora, não dá para ignorar, e eu acho que o Randolph está certíssimo nisso, não dá para ignorar a conexão entre as palavras inflamatórias do presidente e a violência que segue e que borbulha entre seus seguidores. Né? O presidente dá um tom, os seus seguidores seguem o exemplo. Né? Ele não precisa dar uma ordem direta, ele não precisa dar um comando direto. Ele lidera pela palavra, pela influência, pelo tom que ele imprime, e é um tom, desde sempre, de violência. Dá para fazer uma coletânea das palavras de violência, das vezes em que Bolsonaro já celebrou a morte, a ditadura, a tortura, a violência, né? Até chegar a ponto de pegar um tripé, fazer de fuzil e dizer vamos metralhar a petralhada, entende? Então tem que considerar isso, que a ordem ela já está dada. Falta a inflamação para a ação. A ordem está dada quando ele diz vamos metralhar a petralhada. Né? Então, isso tem que considerar também. E um terceiro ponto que eu consideraria, e aí eu realmente não sei, quem sou eu para dizer o que a campanha do Lula tem que fazer também, né? E muito menos o Lula. Não sei, não tenho uma resposta. Mas uma coisa que me chama a atenção nisso é a forma como me parece que pode ser, tô cogitando a hipótese, tá? Da campanha do Bolsonaro apostar numa tática terrorista. Onde o Lula for, ele vai lá e marca motociata, ele marca coisa dele, porque ele sabe do efeito de terror que isso vai causar. Ele olha a estratégia toda, ele se associa à violência, ele junta em torno de si um grupo que promove a violência, que defende arma, etc, etc. E aí ele se põe do lado da campanha do Lula. Né? Todo lugar onde ele for, ele vai lá e marca uma motociata, facilitado pelo fato de que ele é o presidente e ele não faz nada da vida, então ele pode ficar indo fazer motociata onde o Lula for, entendeu? Com o nosso dinheiro, diga-se de passagem, né? Então, é algo que eu tenho certeza que a campanha do Lula já deve estar considerando o que fazer nesse caso, se tornar uma recorrência. Me preocupa muito, mas não me espanta, né, que o presidente do Brasil usaria uma tática de terror psicológico, basicamente.